Oi, pessoal. Hoje é a nossa segunda videoaula. Primeiro, obrigado a todo mundo que assistiu, compartilhou, mandou comentários da primeira videoaula. Se você ainda não viu, passa lá no IGTV ou no link que está na bio aqui do Instagram, que manda lá para o YouTube. E hoje a gente vai falar de juros compostos. Juros compostos, eles afetam aqui, ó, o seu bolso, a sua carteira, a sua conta no banco, porque são eles que estão lá no seu cheque especial. Então, vamos assistir e compartilhar com todo mundo que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Olá, pessoal! Então, bem-vindos à segunda videoaula de juros compostos, conforme prometido. Sigam aqui no Instagram, @patriciaalsilva, encaminhem para seus amigos, familiares. E também os vídeos estão sendo colocados no YouTube, o link está na bio do Instagram, usem para compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp. Esses juros compostos, ele é aquele juros que te ajuda e te atrapalha, ele está ligado no seu dinheiro, então essa videoaula é muito legal. Já ouviu falar de cheque especial e rendimento? Então, é tudo ligado no nosso amigo e inimigo, às vezes, juros compostos. Então, vamos começar. Afinal, o que são os juros compostos? Ele é aquele famoso juros sobre juros que a gente escuta às vezes as pessoas falarem. É os juros aplicado em cima do valor acumulado que você tem e não do valor original. Já vamos entender mais para frente. É aquele juros que ele é aplicado no seu saldo negativo no banco, aqui tem até o diabinho, porque ele é aquele que, eu devia só R$ 100 e quando você vê tá devendo 1.000, é por causa dele. E nos seus rendimentos, ele é bonzinho também, ele que faz o seu dinheiro se multiplicar quando você aplica ele em alguma coisa. Para a gente falar de juros compostos, ele tem alguns componentes que são muito importantes da gente entender. Toda vez que a gente fala de juros, a gente vai ter uma taxa de juros. Vai ter um período de tempo que aquilo vai durar e vai ter o tempo em que a taxa é aplicada, ao mês, ao ano, você já deve ter ouvido falar disso. E o montante, eu vou colocar aqui como montante, que é o valor, e ele vai começar um valor inicial e vai ir se atualizando, a gente já vai entender. Falar da taxa de juros. A taxa é o principal componente, né, de juros compostos. Ele é um percentual que vai ser aplicado para o aumento ou para o decréscimo do seu montante, do seu dinheiro. Ou seja, é uma porcentagem que vai ser aplicada para diminuir ou aumentar o dinheiro, que está relacionado com o que a gente viu na videoaula número 1, de redução e aumento de preços, mas aqui é de uma forma um pouquinho diferente. Se você ainda não sabe do que a gente está falando, tem muita dificuldade ainda em como fazer porcentagem, volta lá na videoaula 1, tá no IGTV e no YouTube, e YouTube o link tá na bio. Então, aqui eu vou dar o primeiro ponto de atenção. Os conceitos desse vídeo, eles são principalmente aplicados a investimento e saldo devedor. Financiamentos imobiliários, principalmente, empréstimos, eles têm sistemas financeiros próprios. Então, não é puramente seco você calcular os juros. Você consegue saber a porcentagem total, eu vou ensinar lá no final do vídeo. Mas para você entender cada parcelinha de um financiamento imobiliário, por exemplo, tem a tabela SAC, a tabela Price, que é um tema que dá um outro vídeo. Então, se você quer um vídeo sobre esse, manda comentário, manda direct, comenta lá no post do Instagram que a gente vai fazer. A gente falou da taxa, agora a periodicidade ou o tempo. Vamos colocar como tempo. É o período que leva para ser aplicada aquela taxa. Então, a taxa ela pode ser ao ano, você vai sempre ver aquele AA, é ao ano. Ao mês, é o AM. Então, essas siglas querem dizer isso. Ela quer dizer que no final, por exemplo, ao mês, no final de um mês vai ter 10%. No final de um ano, 5% de juros. É só eu fazer 10%? Não, é aí que tá a pegadinha, que a gente já vai aprender aqui. E a primeira atenção, 12% ao ano não é 1% ao mês, porque é aí que os juros compostos te ajuda ou te atrapalha, porque ele não é uma soma simples, ele é o exponencial. Você está ouvindo aí falar do coronavírus, do pico da curva, a curva que faz assim, deixa eu pegar aqui na câmera assim, que sobe numa curvinha, a gente já vai ver ela.
Então, vamos falar do montante. A gente viu a taxa, o tempo e o montante, que é o seu dinheiro. É o dinheiro que você tem. O inicial é aquele valor que você põe lá na sua conta no banco. E o atual é o que vai atualizando todo mês, todo dia, conforme as taxas pertinentes. Como que a gente vai calcular isso? Vamos na prática para a gente já aprender. Eu vou fazer uma tabela aqui que vai ter o mês, mês 1, mês 2, mês 3, o montante que eu coloquei ou que eu vou ter na conta, a taxa e como que esse montante se atualiza. Então, no mês 1, eu coloquei lá R$ 1.000 na minha conta de investimento, no meu tesouro direto. Isso aqui são números fictícios, tá? Principalmente porque rendimentos eles se atualizam, a taxa muda bastante. Então, eu vou ter lá R$ 1.000 e naquele momento era 5% ao mês a taxa de rendimento. Então, como que eu vou calcular? A gente sabe lá que porcentagem eu vou ter um aumento de 5% do meu valor. Então, eu tenho os R$ 1.000 que eu já coloquei, mais um aumento de 5%, a gente viu lá no primeiro vídeo, 5% dos R$ 1.000, vai dar 1.050. Então, no final do primeiro mês, eu vou ter R$ 1.050. Aí, primeiro ponto de atenção. Lembra que a gente falou da porcentagem lá, o nosso todo? Então, aqui, o que acontece? Eu tenho R$ 1.050. Isso que é a pegada dos juros compostos. No meu segundo mês, os meus 1.050 vão virar o meu inicial. É como se todo mês, a cada mês, ao final de cada mês, o meu montante inicial é atualizado, porque eu não tenho mais só isso, já rendeu, eu já tenho 1.050. Então, esse valor vem para cá todo mês. Com 5% ao mês, só que agora dos meus novos valores, do meu novo valor inicial, 1.050. 1.050 mais 5% de 1.050, 1.102,50. No terceiro mês, meu novo valor inicial, 1.102,50. Então, no final, vou deixar render só 3 meses, é um investimento que eu posso tirar com 3 meses. Então, se eu investir R$ 1.000 a uma taxa de 5% ao mês, depois de 3 meses eu vou ter 1.157. Então, aqui é a grande diferença dos juros compostos. Eu vou fazendo essa conta todo mês, o meu valor se atualiza. Eu não estou calculando sempre do valor inicial. Mas se eu fizer isso muito gigante, né? Então, vamos lá para a fórmula. Mostrei aquilo para você entender que é simples, porque senão a fórmula assusta. Então, agora a gente vai falar da parte má dos juros compostos. Vamos ver aqui. Se eu ficar devendo R$ 1.000 no banco por um ano, com uma taxa de 4,9 ao mês, quanto que eu vou estar devendo no final? É agora que a gente vai ver o lado mal dos juros compostos, porque até então a gente estava rendendo, estava tudo legal, né? Eu quero quanto mais melhor. Então, estou devendo R$ 1.000. Essa taxa aqui eu peguei da internet, que é a menor taxa de cheque especial, que é de um banco público, 4,9, que estava previsto até para mudar para 2,7, não sei se mudou, mas observe que essa é a menor. Pode ser que já tenhamos menor, porque esse banco, que é a Caixa Econômica, disse que ia mudar para 2,7. E aqui já vai o primeiro lembrete. Você tem que verificar nas letras miúdas do seu banco, porque cada banco tem uma taxa, cada tipo de conta, se você é da conta básica, se você é das contas estrelinhas, pode ter uma taxa e uma regra diferente. Então, tome cuidado. Então, aqui é a fórmula. Nossa, que fórmula feia, complicada. Você vai achar em alguns lugares falando de capital. Eu preferi colocar aqui montante final e inicial, do que falar de capital, esse tipo de coisa, porque confunde um pouco quem não tem habilidade nenhuma financeira. Quanto que eu vou ter no final? Meu montante final. Vai ser igual o meu montante inicial vezes aqui, que é a parte importantíssima dos juros compostos. Essa parcelinha aqui é que faz toda a diferença e a gente já vai entender. 1 mais os juros, a taxa de juros, elevado ao tempo.
Observa que o tempo é elevado, é exponencial, então ele não cresce linear. Não é todo mês o mesmo valorzinho de juros, ele vai aumentando rapidamente. Então, meu montante final vai ser os 1.000 que eu estava devendo lá, vezes 1 mais 4,9%, igual a gente aprendeu a fazer lá na porcentagem, elevado a 12. Ou seja, fazendo isso aqui na calculadora, eu vou ter 1.775,43. Então, veja que daqui a um ano, se você chegar lá no seu banco com R$ 1.000, falando, vim aqui quitar, você não quita. Daqui a um ano, você vai dar R$ 1.000, você ainda vai estar devendo 775. Então, presta atenção. Esse aqui é o menor juros que eu achei. Pode ser que já diminuiu mais um pouquinho. Mesmo assim, presta atenção, a gente já vai entender por que isso acontece. Vamos ver num todo? Mas quanto que eu paguei de juros em 12 meses? Porque essa é a grande coisa. O banco fala lá do 4,9 ao mês. Nas letras miúdas do banco, você vai achar quanto é ao ano. E é importante você olhar isso. Mas vamos fazer a conta aqui. Eu vou pegar essa parcela é o que vai falar quanto que está multiplicando o meu valor inicial. E eu tenho em 12 meses. Então, 1 mais 4,9 elevado a 12 vai ser a mesma coisa que eu fazer 1 mais os juros do ano elevado a 1, porque é um ano. Porque esse juros 12 meses é igual a um ano. Então, eu tenho aqui que esse 1,7754 é igual a 1 mais os juros do ano. Os juros do ano vai ser 77,54 ao ano. Então, parece pouco ao mês, mas ao ano é muito. Tudo por causa aqui, ó, do seu exponencial. Então, para entender como que o juros composto aumenta tão rápido e essa questão que eu estou falando do exponencial, eu vou ter que falar um pouco de juros simples. O juros simples, nele, a taxa é aplicada sempre ao valor original. Então, a fórmula dele fica assim, ó. O montante final vai ser o meu inicial mais, aí entre parênteses, montante inicial vezes os juros vezes o tempo. Então, o meu montante final vai ficar aqui, ó, fazendo a continha. Naquele caso que eu tô devendo R$ 1.000 no banco, depois de 12 meses, 1.588. E a gente já viu que a gente ficou devendo bem mais que isso. Por quê? No juros composto, a taxa vai sendo aplicada pelo que você está devendo todo mês, e não o que você ficou devendo no começo. Por isso que a gente tem aqui, ó, esse exponencial. A parcela que diferencia os dois é isso aqui, é onde está sendo calculado os juros. Então, o montante final nosso ficou 1.775, tá vendo? Porque aqui no banco nunca vão usar juros simples, então já fica o alerta. Nada que você financiar, parcelar, ficar devendo ou for pôr para render, vai ser juros simples, tá? Então, a diferença aqui, o juros simples, ele é linear, constante. E o composto, ele é exponencial. Lembra aquelas curvinhas que a gente vê, principalmente agora que está falando de coronavírus? Isso é uma linear constante, ela sobe assim. O exponencial, ele sobe muito mais rápido. Então, aqui, ó, para o seu dinheiro que você está perdendo aqui voando, ou que você está guardando, é os juros compostos. Agora a gente vai ver como fazer essa conta no seu celular. Então, eu vou procurar aqui a calculadora. Abrir aqui a calculadora. E a gente vai colocar lá aquela mesma conta que a gente fez. Eu vou mostrando como que usa aqui no celular. Então, meus R$ 1.000 vezes. Onde tá o parênteses? É aqui, ó. Essa abinha azul que tem aqui do lado. Você puxa e vai estar aqui. 1 mais. Aqui que tem um ponto de atenção. Na calculadora de mão aqui, coloca qualquer porcentagem que você vai fazer por cento, qualquer divisão, entre parênteses. É o jeito mais fácil de você nunca ter erro na ordem dos fatores. Então, tudo isso aqui elevado. O elevado é esse acento circunflexo aos 12 meses.
Então, aqui deu o mesmo valor que a gente deu lá, 1.775. Então, para a gente fazer o elevado, os parênteses, está tudo aqui nessa abinha azul que a gente puxou. Então, a gente viu aí como calcular na calculadora, como que os juros simples e os juros compostos são diferentes, que é a subida exponencial dos juros compostos. A gente viu que juros compostos é o que vai reger a parte financeira. Então, agora vamos a algumas dicas. Quando você for negociar com seu banco, você tem que negociar taxa e buscar um prazo menor. Nos juros compostos, que é o que vai fazer você ficar devendo o seu dinheiro render, que é tudo ligado ao financeiro, a taxa e o prazo é o que fazem a curva ficar exponencial. Você pode voltar lá nas fórmulas, você vai ver isso. Então, não adianta você ter uma parcela pequena, você tem que ter uma taxa pequena e um prazo pequeno. Faça as contas de quantos por cento você realmente está pagando no final. Vamos ver aqui, ó. Supondo que você chegou no banco, aqueles R$ 1.000 que você está devendo, o gerente fala: ah, vamos parcelar aí esses R$ 1.000 em 15 vezes de R$ 100. Parece pouco, é só R$ 100. No final, você está pagando 1.500. 1.500 menos 1.000, R$ 500. 500 dividido por 1.000, que é aquela conta que a gente viu lá na porcentagem, como que a gente sabe quantos por cento é? O nosso todo é 1.500, é o que eu estou pagando a mais. Eu estou pagando 50% a mais. E cuidado, parcelas fixas não são parcelas sem juros. Faça sempre essa conta de quanto você está pagando no total, quantos por cento isso é a mais. Não se esqueça, juros compostos, eles sobem exponencial. Faça. E se você gostou desse vídeo, ajuda a gente, siga lá no Instagram. Lá também vai ter um link na bio, já está lá, para você compartilhar com quem não tem Instagram, que quer compartilhar pelo YouTube. Tem nos destaques também dicas de estudar em casa e mais dicas de matemática. Dá uma olhadinha, compartilha com os amigos. Muito obrigada!